Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje, nós vamos tratar aí sobre dois capítulos do livro de Gênesis, né? O capítulo 23 e o capítulo 24 de Gênesis. E nós vamos ver aí a ação de Deus, né? E também do Espírito Santo, né? Em trazer uma esposa para Isaac, filho de Abraão, representando aí a igreja, o Espírito Santo, a Cristo e ao Deus Pai. Então nós vamos ver aí essa tipologia, né, essa representação no capítulo 24 de Gênesis. Antes disso, no capítulo 23, nós vamos ver aí que Abraão sepulta a sua mulher Sara, né? A Sara viveu 127 anos, deu Isaac a Abraão como seu filho. Nós vamos ver aí o sepultamento de Sara no capítulo 22, o lugar onde ela foi sepultada. Também Abraão compra, né, o local lá onde ela seria sepultada. Aparece aqui no final do texto, né, do capítulo 22, os descendentes de Ismael também comparecem ao sepultamento, né? A Bíblia deixa isso registrado, e é muito importante que a gente passe por esse capítulo e perceba aí que Abraão está encerrando, né, um ciclo ou um capítulo de sua vida, tá bom? Então, a Bíblia nos relata isso no capítulo de número 23, e aí então, a partir deste momento, no 24, nós vamos ver aí a decisão de Abraão de escolher aí uma esposa, né, para Isaac. Vamos ao texto então. Esse capítulo é um capítulo muito importante. O texto vai estar na tela aqui, para nós podermos ver as referências que nós temos aqui da Bíblia com relação ao Novo Testamento, a tudo aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, a preparação da noiva para se encontrar com Cristo. Tudo isso fica muito bem exemplificado aqui nesse texto do capítulo 24. Lembre que eu sempre falo que a Bíblia Sagrada, ela fala do Gênesis ao Apocalipse sobre uma única mensagem, tá? Que é a salvação, a pregação do Evangelho e a redenção do homem dos seus pecados e a vida eterna na cruz. Muitos tentam interpretar a Bíblia de uma forma distorcida, trazendo aí benécias para si, benefícios, fazendo aí certos pactos, né, nos nossos dias aí, para ter prosperidade, para ter riqueza, para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter fama, e usam a palavra de Deus para isso. Mas a Bíblia Sagrada, ela toda relata uma única mensagem, tá? Que é a restauração da nossa comunhão com Deus, tá bom, meu querido? Então, vamos para o texto aí, vamos colocar aqui o texto na tela, então, para você poder estar acompanhando juntamente comigo aí, né, o capítulo 24. Então, o capítulo 24, eu coloquei o título aí, Uma Mulher para Isaac. Vamos à leitura? Abraão estava bem velho e o Senhor havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse ao seu servo mais antigo, preste atenção aqui, que este servo aqui, ele tem uma importância muito grande nesse texto aqui. Provavelmente, tá? A Bíblia não relata quem é este servo aqui, o nome, né? Não diz qual é o nome desse servo, mas provavelmente este homem é Eliezer, tá? Que aparece lá nos capítulos anteriores, onde Abraão diz a Deus que ele é o único que seria o seu herdeiro, né? O servo de confiança, o seu homem de confiança. Então, provavelmente seja este homem aqui que esteja aparecendo, Eliezer. Então, Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento, colocando a mão debaixo da minha coxa. Tá? Existem aqui alguns estudiosos que dizem que essa questão do juramento aqui entre Abraão e o seu servo aqui não era bem a coxa de Abraão aqui que estava onde o seu servo fez o juramento com ele, tá? Debaixo da coxa é atrás da perna aqui, né? Da coxa, né? Então alguns aí dizem que teve a mão do servo esteve num outro local, em outra parte do corpo aí de Abraão, que fica aí abaixo da coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará o meu filho se casar com uma mulher cananita,
que aqui vive. Olha que interessante isso. Mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaque. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre os seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. Veja bem, Abraão pede aqui para o seu servo, né, fazer um juramento com ele, e eles fazem uma aliança aqui para que o servo de Abraão faça exatamente aquilo que Abraão está pedindo, tá? Vá à minha terra natal, ó, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará o meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que vivem aqui. Então o servo tem que sair ao encontro, à procura de uma noiva para o filho. E quem é que sai aí a procurar e a encontrar aqueles que desejam fazer parte da noiva de Cristo? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que está com a noiva de Cristo, que leva aqueles que desejam aceitar a Jesus a fazer parte da noiva do Cordeiro. Então veja que o servo aqui de Abraão, ele representa o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo. Não deixe que ele case com uma das mulheres cananitas, ou seja, Deus coloca isso como uma regra, e na lei também vai ter esta regra, de que não se casem com povos estranhos, com pessoas de outros povos. Aqui está representando aqui, e no Novo Testamento também, Paulo orienta a não se casar com aqueles que não têm a mesma fé que a nossa, tá? Aqueles que não têm a mesma fé que Cristo, para não andarmos em julgo desigual, né? Para um não ter uma crença e outro não ter outra crença. Então, aqui Abraão já está dando aí uma orientação ao servo, que é a orientação que nós recebemos como noivo do Cordeiro, né? Como igreja de Cristo, que não devemos estar aí nos relacionando com aqueles que não têm a mesma fé que nós, com aqueles que não creem na mesma fé que nós cremos. Então esse é o trabalho aí do Espírito Santo, é separar uma noiva verdadeiramente pura, limpa, que faz parte aí da aliança entre Deus e o homem, tá? Então preste atenção na mensagem que a Bíblia está trazendo aqui. Então Abraão diz: olha, mas irá para a minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho. Então eu quero uma mulher que seja da minha família, ou para nós aqui seria que tenha a mesma fé. Eu quero uma noiva que tenha a mesma fé, que creia, né, na mesma fé que eu tenho. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta para viajar para um lugar tão distante da sua terra, devo levar Isaque para morar entre os seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Olha só o que Abraão fala aqui. Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve o meu filho para lá de jeito nenhum. Por que Abraão está falando isso aqui? Porque no casamento de Cristo com a noiva vem ao encontro do noivo, na metade do caminho, a Bíblia relata isso, né? O noivo não vem atrás da noiva, o Cristo, né? É a noiva que vem ao encontro do noivo, a encontrar o noivo. Então a Bíblia deixa muito claro que após o arrebatamento nós teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. O Espírito Santo nos levará a nos encontrar com Cristo nos ares. Então é isso que Abraão está dizendo aqui para o seu servo, tá? Não é para levar ele para lá. A moça tem que vir para cá. O importante aqui também é que o servo diz que não vai obrigá-la a vir. Veja bem. E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante da sua terra, porque o Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Então aqui está um exemplo claro. Deus está nos mostrando aqui no Antigo Testamento, através de Abraão e Isaque, o servo, e a esposa de Isaque, a futura esposa, né, a noiva, que ele não obriga a nós aceitarmos ele como seu Salvador. Ele nos convence, tá? O Senhor dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher
para o meu filho, tá? Então tudo já está planejado. Deus já tem planejado a noiva do cordeiro, a verdadeira noiva já está preparada por Deus para encontrar com o seu noivo, tá? Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você está livre do juramento, mas não leve o meu filho para lá de maneira nenhuma. Então, se você encontrar alguém que não esteja disposto a vir até o meu filho, não se preocupe, você está livre do juramento, não a obrigue, tá? Não tem obrigação nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. Preste atenção que isso é algo que o Espírito Santo faz, tá? O Espírito Santo segue exatamente aquilo que o Deus, né, que o Pai orienta ele a fazer. Ele faz a vontade do Pai. Está registrado na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo faz a vontade do Pai, tá bom? Isso é muito importante, nós temos em mente que o Espírito Santo trabalha de acordo com a vontade do Pai, tá? Para fazer aquilo que o Pai lhe ensinou. Por isso que aqui, ó, o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções, tá? O trabalho do Espírito Santo é esse. Esse servo representa aqui o Espírito Santo. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou com presentes valiosos de todo tipo, da parte do seu senhor, e viajou para a terra distante de Naaraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíram para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto do poço nos arredores da cidade. Então o servo orou, preste atenção aqui: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte. As moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, tomarei, também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolhestes para ser a mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu senhor. Veja bem, o servo orou: ó Senhor, tá? Deus de Abraão, peço que seja bondoso comigo. Como vês, estou aqui junto à fonte e as moças da cidade estão vindo. Esta é minha súplica. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Esta é a minha súplica. Isso aqui é quando o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, tá? O Espírito Santo faz a parte do trabalho da intercessão. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, para que Deus não venha derramar a sua ira, para que Deus não venha aí nos castigar aí com a sua ira. Então ele intercede diante de Deus pela nossa vida, tá? E exatamente aquilo que ele pede aqui, ó, que ela ofereça água para ele e aos seus camelos. Então quando o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, e aí ele vai então comunicar aí para que Deus ouça aquilo que nós necessitamos e precisamos, né? Ele intercede diante de nós, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Nós aí entendemos a vontade do Pai e então cumprimos a vontade do Pai através do Espírito Santo, através da transformação. Ele está dizendo aqui, ó, que vai pedir um cântaro de água. Se ela disser que sim, que também ofereça água aos seus camelos. Então essa é a moça, veja bem, que ela seja a moça que escolhestes para ser mulher do teu servo Isaque, porque a noiva de Cristo é aquela que faz também a vontade do Pai e ouve a voz do Espírito Santo. Está entendendo a mensagem da pregação do Evangelho aqui no livro de Gênesis, no capítulo 23 e no capítulo 24, né? Então é muito importante nós entendermos isso. O Espírito Santo trabalha em nosso favor, assim como está sendo representado aqui por este homem. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e sua mulher Milca. Veja bem,
antes de ele terminar a oração, Deus já estava preparando a pessoa para se casar com Isaac. Então, quando o Espírito Santo intercede por nós, Deus já começa a trabalhar aí no mundo, né, para que a sua vontade seja feita, e as pessoas que têm um coração correto, as pessoas que têm um coração aberto, quebrantado, têm um coração derramado, dependente, que reconhece a sua fraqueza diante de Deus, a sua necessidade de servir a Cristo, Deus já começa a direcionar essas pessoas para fazer a sua vontade aí, que foi intercedida pelo Espírito Santo. Rebeca era muito bonita, tinha idade para se casar e era virgem, tá? Virgem é sinal de pureza, presta atenção, virgem é sinal de pureza, tá? De uma noiva sem mácula, sem mancha, lavada no sangue do Cordeiro, uma noiva que luta por santidade, que veste roupas brancas, roupas de santidade, tá? Então bonita, adornada, preparada, uma noiva que agrada ao seu Senhor e ao seu noivo, tá bom? Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela. Prontamente abaixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Olha só o que ela vai fazer aqui. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos, também até que estejam satisfeitos. Exatamente a oração do servo aconteceu. Ela fez exatamente aquilo que ele pediu. Porque quando nós estamos aí sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós fazemos exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos, tá? Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de volta ao poço, a fim de tirar água para todos os camelos. O homem observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Então o Espírito Santo tem uma missão e ele cumpre esta missão com maestria, né? Com destreza, com certeza do que ele está fazendo, não volta atrás na sua missão, né? E ele observa aí para ver se a sua missão está sendo cumprida nas nossas vidas. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. Aqui ele confirmou que ela era a mulher que atendia aos requisitos necessários, tanto do seu senhor, lá, de Abraão, né? A vontade de Deus, os requisitos que Deus pede, que Abraão representa a Deus, né? E também ele adornou a noiva. Ele preparou a noiva aí para o noivo, para Isaac, para Cristo, tá? Ele preparou, adornou, deu pulseira, deu ouro, deu argola, tá bom? E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos prepara, nos adorna para nós nos encontrarmos com Cristo, tá? De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar esta noite. Sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para os hóspedes. O homem se prostrou e adorou ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até os seus parentes. Então, Deus prepara todas as coisas e direciona aí a noiva no caminho certo, tá? A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz, as pulseiras dos braços da irmã, tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim apressou-se até a fonte, onde o homem estava parado perto dos camelos. Labão lhe disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens, e lugar para os seus camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou descarregar os camelos para dar-lhe os animais se deitarem e forragem para comerem. Água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. Sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor e ele se tornou um homem rico. Preste atenção aqui,
que este homem, este servo de Abraão, não está falando dele, está falando do seu Senhor. O Senhor abençoou grandemente o meu Senhor e ele se tornou um homem rico. O Espírito Santo vem para anunciar a Cristo e a vontade do Pai. O Espírito Santo vem para fazer a vontade do Pai. Esse servo de Abraão não veio para fazer a sua vontade e nem falar de si próprio, ele veio para falar do seu Senhor. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher de meu Senhor, era muito idosa, deu à luz a um filho, ao filho dele. O meu Senhor deu tudo o que possui a esse filho. Aqui a Bíblia também nos deixa claro que tudo aquilo que pertence a Deus pertence a Cristo, e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e ele tem um nome que está acima de todo nome. Então, quando Cristo ressuscita na cruz, todo o poder é lhe dado, toda a honra, toda a glória. Cristo e o Pai são apenas um, assim como o Espírito Santo. E me fez jurar dizendo: não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho. Então saia procurar aí uma mulher, convencer a noiva a se casar com o noivo. O Espírito Santo faz esse trabalho. Mais uma vez eu repito, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu perguntei ao meu Senhor: e se eu não encontrar uma moça disposta a voltar? Ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para o meu filho entre os meus parentes da família de meu pai. Fica tranquilo que quando você for cumprir a sua missão, o Espírito Santo sai cumprir a missão e ele não volta. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes faz aquilo que lhe apraz, aquilo que compete a ela fazer, tá? Então você terá cumprido a sua obrigação. Se porém você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhar, estará livre do casamento, sem obrigação. O Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, esta é minha súplica. Então ele vai contar aqui de novo o que ele falou, né? Na oração dele, Rebeca fez exatamente, né? E antes de terminar a oração em meu coração, ela se achegou e fez exatamente aquilo que ele havia falado. Depois ele diz que pergunta, né, de quem ela é filha, ela responde, né, que ela é filha de Betuel e os avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostrei-me e adorei ao Senhor, louvei ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu Senhor, para que ela seja mulher do filho do meu Senhor. Tá? Então aqui ele está feliz, porque aquilo que ele veio fazer, ele cumpriu a sua missão. Então o Espírito Santo tem a missão de preparar, de encontrar, de anunciar a vinda do noivo. Tá? Então ele encontrou Rebeca, anunciou a vinda do noivo, anunciou a palavra de Deus, convenceu Rebeca e agora ele vai retornar com Rebeca, né, com a noiva, para Isaac, para o noivo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Anunciar, encontrar um coração aberto, um coração que esteja disposto a ouvir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, preparar, adornar a noiva do Cordeiro e entregá-la a seu noivo, a entregá-la a Cristo, tá? Agora digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu Senhor. Por favor, respondem-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca, tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do meu Senhor, do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão viu a resposta, prostrou-se no chão e adorou ao Senhor, pois havia cumprido a sua missão, e chegará o dia em que o Espírito Santo irá cumprir a sua missão de nos levar ao encontro do noivo. Em seguida, entregou Rebeca joias de prata e ouro e vestidos, também deu presentes valiosos ao irmão e à mãe de Rebeca. Está entregando, preparando, deixando ela bela, formosa, limpa, prata,
ouro, vestido, colocando todas as vestes, todos os ornamentos para encontrar com Cristo. Então o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: envia-me de volta ao meu senhor. Asaí, o irmão, né, e a mãe de Rebeca, queremos que Rebeca fique aqui conosco, mais pelo menos 10 dias, depois ela irá partir. O servo, porém, disse: não me detenham, o Senhor me deu sucesso em minha missão, agora envia-me de volta ao meu Senhor. Então, está representando que as dificuldades, às vezes, que nós encontramos no meio da caminhada, para que nós não venhamos a nos encontrar com Cristo e a viver com Ele eternamente. Mas o servo do Senhor, aqui representando o Espírito Santo, diz: olha, não me detenham, o Senhor me deu sucesso em minha missão. Então não há quem possa deter a ação do Espírito Santo. Pois bem, disseram eles, chamaremos Rebeca e pediremos a sua opinião. Veja bem, a Rebeca aqui já estava convencida, viu, pela ação do servo, representando a ação do Espírito Santo na nossa vida. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com este homem? Ela respondeu: sim, estou. Ela disse sim ao noivo, porque a noiva diz sim ao seu noivo, ao Cristo. Com isso, eles se despediram de Rebeca e enviaram com o servo de Abraão e os seus homens, e a serva que havia amamentado Rebeca acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca foi com sua serva, montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaac, que morava no Neguebe, havia regressado de Beer-Lahai-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Enquanto Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Preste atenção aqui, ó. Isaac está vindo ao encontro de Rebeca. Rebeca foi a metade do caminho, tá? Ó, ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaac, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Porque ela foi assim exatamente como está descrito, né? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Cristo virá nos ares e nós nos encontraremos com Cristo nos ares, tá? Quando ele respondeu: é meu Senhor, Rebeca cobriu o rosto com um véu, como uma noiva aqui, né? Que só seria vista pelo seu senhor no dia do casamento. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe. Rebeca se tornou a sua mulher. Ele o amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Veja bem, ele a amava profundamente. Aqui é a representação do amor de Cristo pela igreja, pois Cristo deu a sua vida pela igreja, pela noiva. E isso é muito importante nós entendermos aí a mensagem de salvação que está sendo ministrada aqui nesse texto, né? Isso é muito importante. Retornando aqui ao nosso texto, né? A nossa mensagem aqui, eu quero deixar então essa mensagem aqui para você, que você possa ter entendido aí a mensagem de salvação no capítulo 24 do livro de Gênesis, e qual é o objetivo de Deus para a minha e para a sua vida, tá bom? Espero poder te ajudar, né? Poder ter te ajudado a entender um pouco melhor a Bíblia Sagrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido aí a você se inscrever no nosso canal, deixar o like, né? Deixar o seu comentário, ativar o sininho para as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade. Aqui embaixo também, na descrição do vídeo, nós temos aí materiais de estudo, né, e cursos teológicos, bíblias de estudo, manual bíblico, dicionários bíblicos, comentário bíblico do Antigo Testamento, versículo a versículo, também a tábua cronológica para você acompanhar aí a cronologia dos fatos
bíblicos, tá bom? Te espero aí no próximo vídeo e até lá!